Olá pessoal, Camus Soviético. Bom, 2022. Gostaria de começar agradecendo a todos os nossos inscritos, a todos os nossos colaboradores, né? Vocês que curtem, que compartilham, né? Que comentam, né? Nosso muito obrigado. Né? Aos camaradas do grupo Resistência Vermelha, né? Aqui vai o nosso abraço, né? E que seja um ano de muita saúde, né? De muita força para lutar contra os fascistas e que seja um ano de glórias, né, e muitas realizações para a classe trabalhadora, né? E nada melhor, né, para começar o ano do que com uma aurora vermelha, né? Nosso programa aqui de entrevistas, né? E hoje temos um convidado especial, né, que é o professor Éden Pereira, né? Professor Éden Pereira, que integra o grupo de estudos 9 de maio, né? Grupo esse que se debruça sobre a Grande Guerra Patriótica, né? A Frente Leste, né? Algo que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? E o tema de hoje também é muito pouco conhecido, né? Se eu não me engano, só tem um vídeo no YouTube e esse vídeo é do próprio grupo de estudos 9 de maio, né? Que é a Operação Marte, né? Ou Batalhas de Rzhev, né? É engraçado porque as batalhas de Rzhev, né? A Operação Marte, né? Foi muito custosa, né? Custou a vida de muitos soldados, né? Foi uma das batalhas mais sangrentas, né, da Frente Leste, né? Batalha importantíssima para o desenvolvimento de outras batalhas, de outras operações, né, como foi em Stalingrado, né? E é muito pouco conhecida, né, essa operação, né? Então, professor Éden, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a vocês do campo soviético. Boa tarde, Gabriel. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema tão importante, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu agradeço profundamente o convite de vocês. Bom, eu sou professor formado no curso de História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Atualmente, eu faço parte do programa de pós-graduação do curso de História Comparada na UFRJ. No mestrado, eu não estou estudando no momento sobre Segunda Guerra Mundial, estudo sobre a reforma e abertura e a perestroika na China e na União Soviética, mas eu continuo estudando Segunda Guerra Mundial junto com o grupo de estudos 9 de maio, né, o qual faço parte, o qual sou membro, né, onde a gente tem o João Cláudio, o Ricardo Quiroga, Rames Maluf, Vinícius, toda uma galera muito boa, né, que também tem estudado, tem escrito e tem pesquisado muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Temos o nosso canal no YouTube, né, também, o canal do grupo de estudos 9 de maio, onde a gente constantemente, né, coloca uma série de conteúdos, fazemos também lives sobre o tema da Grande Guerra Patriótica, né? Inclusive já escrevemos já alguns livros, né? O último livro que lançamos, né, foi um livro no ano de 2019, chamado A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos. É um livro que também conta com alguns artigos meus também, inclusive, e que pode ser adquirido não só, né, conosco, né, com os membros do grupo de estudos 9 de maio, né, mas também pode ser adquirido também com a editora Multifoco, que é a editora responsável pela edição do livro. Agradeço aí mais uma vez pelo espaço, agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Excelente, camarada. E já que você falou dos professores Ricardo e João Cláudio, né? Vai aqui o nosso abraço, né? Nosso muito obrigado, né, a eles que sempre com muita rapidez, né, respondem aos nossos questionamentos, né? Muitos dos conteúdos que temos aqui, né, muitas coisas que falamos, vêm dos escritos do professor Ricardo e do professor João Cláudio, né? Então, gostaria de agradecer a eles aí por essa força, né? E, né, você falou aí do grupo de estudos 9 de maio, né? Como surgiu, camarada? Eu vejo que o grupo de estudos 9 de maio ele tem essa função, né, de defesa, né, da história, né? São combatentes, né?
com seus inscritos, né? Eu gostaria de saber como é que começou tudo isso aí, né? Até porque muita gente não conhece, né? O grupo de estudos 9 de maio. Gabriel, o grupo de estudos 9 de maio, ele nasceu entre 2018 e 2019, quando estávamos organizando e preparando o livro A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos. A princípio, ele é organizado pelos professores João Cláudio, professor Ricardo Quiroga, e o grupo de estudos 9 de maio começou, né, porque havia e existe ainda uma lacuna muito grande no Brasil no que diz respeito a estudos sobre Segunda Guerra Mundial. Especificamente também tem uma lacuna muito grande no estudo de história militar na área da história e principalmente no que diz respeito a Exército Vermelho. Existe poucos estudos no Brasil, praticamente nenhum até 2014, né, até o professor João Pitilo fazer o primeiro estudo profundo ou sério, uma das primeiras publicações latino-americanas sobre o tema, e que, devido a esse pioneirismo, né, do camarada João, de um livro que ele publicou em 2014 chamado Aço Vermelho Derivado, né, da monografia e da pesquisa que ele já desenvolvia na área da história, é que nasceu o estímulo, né, para que várias outras pessoas começassem a estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou foi uma das pessoas, por exemplo, que foi inspiradas por isso, né? Além de outros, né? O Quiroga também era uma outra pessoa também que já conduzia estudos há algum tempo, mas e estava acompanhando o João já há algum tempo também. E aí todos nós, né? Eu, João, Quiroga, o Vinícius, Mergulhão, o Rames, outros professores, a gente acabou se somando não só na construção desse novo livro, que foi lançado há 2 anos atrás, mas também na construção de estudos, publicação de material, publicação de vídeo, também, né, de alguns vídeos e algumas lives que nós passamos a realizar com mais constância a partir da pandemia, porque existe um conhecimento muito baixo no Brasil no que diz respeito ao fronte leste, né, a participação soviética na Segunda Guerra Mundial, no que diz respeito a qual o papel da União Soviética, do Exército Vermelho. Poucas pessoas sabem o que eram as bruxas da noite, o que era, por exemplo, os T-34, quais tipos de tecnologias militares que os soviéticos, por exemplo, trouxeram de inovação. E isso são coisas extremamente importantes e fundamentais para a gente compreender não só o andamento da Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo, em que condições a União Soviética também chegou na Guerra Fria, né? Porque a partir do momento também que inicia-se o pós-guerra, inicia-se uma nova narrativa sobre o que era a Segunda Guerra Mundial dentro do Ocidente, né? O Ocidente ele busca trazer uma outra ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial, inicia-se, inclusive, um movimento de revisão histórica, especialmente no período pós-soviético, ocorre toda uma revisão histórica sobre o papel da União Soviética, o papel do Exército Vermelho, inclusive o papel dos próprios partidos comunistas, né, dos guerrilheiros partisans na Segunda Guerra Mundial, né, que são, por vezes, né, apagados em detrimento de um protagonismo, né, um supraprotagonismo por parte dos Estados Unidos. E esse livro, né, que eu ajudei a escrever, né, que eu tive a participação com 2 artigos, né, ele é um livro justamente que nasceu no âmbito dessas pesquisas, né? Ele não é o primeiro livro que é publicado, né, pelo grupo, né, como eu falei, é um livro que aparece com uma série de outras publicações dos membros do grupo que já vinham sendo publicadas, que já vinham sendo desenvolvidas, né? Por exemplo, temos uma publicação com os escritos do Stalin sobre a Grande Guerra Patriótica. Nós temos também um outro livro que fala não só sobre a União Soviética, mas também fala sobre o Brasil, fala sobre a Batalha da Inglaterra, fala também sobre outras batalhas da Segunda Guerra Mundial, que é a Segunda Guerra Mundial e seus momentos decisivos. Inclusive, a gente tem alguns livros desses ainda no estoque. Enfim, que foi lançado, se eu não me engano, em 2017 ou 2016, se eu não me engano. Enfim, temos algumas outras publicações aí também
para além dessa. E essa, a Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos, ela é mais recente, do ano de 2019, foi lançada no final de 2019, e ela conta com alguns artigos inéditos, inclusive materiais inéditos, sobre a Grande Guerra Patriótica. Por exemplo, tem artigos ali, por exemplo, um artigo do professor Ricardo Quiroga, muito importante, sobre a Batalha do Ártico, sobre a participação soviética na Batalha do Ártico, que é uma coisa que as pessoas não vão achar em lugar nenhum. Né? Tem 2 artigos meus, por exemplo, tem um artigo sobre a libertação do Báltico, sobre a participação do Exército Vermelho na libertação do Báltico, e um outro sobre a Batalha de Rzhev, que é um tema que a gente também vai estar discutindo daqui a pouco. Tem outros artigos também, tem um artigo também do João sobre Stalingrado, um artigo muito importante que traz também uma série de novas leituras sobre a Batalha de Stalingrado, a partir de uma doutrina de guerra urbana, que é um papo, inclusive, muito interessante para um dia vocês estarem conversando aí, tanto com o João, quanto com o Quiroga, quanto também com outros membros aí do grupo de estudos 9 de maio. Muito bom, camarada. Inclusive, eu indico bastante aos meus amigos esse livro, né? Onde estamos conversando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Porque, de fato, como você falou, há um buraco, né? Nisso aí. Então, eu sempre indico, né, esse livro. Inclusive, nosso camarada Gabriel, né, lá do Resistência Vermelha, né, comprou e ele ficou bastante impressionado ali com a defesa ali de Stalingrado e as táticas do general Chuikov, né? Vasily Chuikov ali, né, com a guerra urbana, né? Como ele fez ali aqueles grupos, né, que varriam, né, prédio a prédio ali, casa a casa de Stalingrado, né? Mas então, professor, quando falamos da Grande Guerra Patriótica, né, Frente Leste, né, primeira coisa que vem na cabeça, não é, na grande maioria das pessoas, é batalhas como Moscou, Stalingrado, Kursk, né, Berlim, né? Essas são as batalhas que vêm mais à mente, né? E Rzhev não vem, né? Rzhev, enfim, é meio que camuflada, né, nos inscritos, né? Muito pouca gente, né, conhece essa batalha, né? E eu fico assim impressionado porque a batalha de Rzhev é chamada, né, de o triturador de carne, né? Ou Verdun soviética, né? Quer dizer, é meio complicado, né, uma batalha, né, que leva esse nome, né, que tem esse nome aí, né, esse apelido, né, não ser lembrada, né, não ser lembrada. E também o que levou, né, quais os motivos que levaram ao planejamento por parte do alto comando soviético da Operação Marte. Olha, Gabriel, você tocou num ponto muito importante, porque essas batalhas que você citou, principalmente Stalingrado, Kursk, elas acabaram ficando um pouco mais notabilizadas, não só por causa, né, de um processo midiático muito grande, né, que você teve uma cobertura naquele momento e que a propaganda, no sentido de uma virada da guerra naquele momento, era muito forte, mas também porque existiam muitas batalhas simultâneas, Gabriel. Só para dar um exemplo para vocês, né? Para você. Durante o período da Batalha de Moscou, por exemplo, estava ocorrendo simultaneamente a resistência em Sebastopol, que é uma área também que é pouquíssimo conhecida. Poucas pessoas conhecem, né? A Batalha de Sebastopol, né? Que foi uma batalha que aconteceu na atual península da Crimeia, na cidade de Sebastopol. Na época, a Crimeia fazia parte da Rússia, né? E o que aconteceu, né? Você tinha um grupo de soldados do Exército Vermelho que havia sido cercado, né, em um bolsão dentro da cidade de Sebastopol, onde os nazistas e os demais exércitos do eixo tinham dificuldade de penetrar naquela cidade. Era um núcleo de resistência urbana que os nazistas tinham dificuldade de penetrar. E aí, isso é muito importante da gente entender, por quê? Porque várias dessas batalhas vão acontecer simultaneamente dentro da União Soviética durante a Grande Guerra Patriótica, né? O cerco de Leningrado também vai durar durante mais de 3 anos, né? Algumas pessoas, às vezes algumas pessoas esquecem, né, que o cerco de Leningrado
ele durou de 1941 até praticamente 1944, né? Então é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar. Todas essas batalhas simultâneas, elas fazem com que determinadas operações militares elas se tornassem mais ofuscadas, né? E isso é o caso do que aconteceu, por exemplo, na Operação Marte. A Operação Marte, que você citou aqui, ela se dá no âmbito da batalha dentro do saliente de Rigev, do saliente de Rigev. O saliente de Rigev, Rigev, primeiro a gente tem que localizar, ela é uma cidade que fica no entroncamento ferroviário que liga Moscou, cidade de Viasma e uma cidade chamada Smolensk. Se vocês pegarem no mapa aí, vocês todas e todos que estiverem em casa pegarem no mapa, vocês veem que tem uma linha reta saindo de Smolensk indo até Moscou. Então, Rizhev era muito importante, inclusive Rizhev era um dos pontos mais próximos, né? Rizhev era muito importante enquanto um trampolim para a entrada dos alemães dentro de Moscou. E a Operação Marte, ela é muito importante, por quê? Porque ela foi responsável por segurar os alemães, os nazistas, dentro do fronte central, enquanto a Batalha de Stalingrado ela estava no seu ponto máximo da chamada Operação da Operação Urano, né, que foi conduzida a mando, né, do general Zhukov pelo todo o fronte sul, cercando as forças nazistas do Sexto Exército em Stalingrado. E aí o exército alemão naquele momento ele se encontrava numa situação extremamente parca do que diz respeito a recursos, porque você tinha uma frente com a União Soviética, uma frente de batalha enorme, que saía desde o Mar Báltico e ia até o Cáucaso, ou seja, uma frente enorme, muito grande essa frente, e os alemães estavam ficando com recursos cada vez menores, né? Importante dizer que isso só aconteceu por quê? Porque os alemães fracassaram em 1941 no desenvolvimento da Operação Barbarossa, que era a operação de invasão e destruição da União Soviética, e depois também falharam na Operação Tufão, que era a operação de captura de Moscou. Por isso, inclusive, se formou o bolsão à frente de Moscou, chamado Bolsão de Rizhev, onde as tropas soviéticas estavam cercando as tropas alemãs em Rizhev. A Operação Marte, inclusive, o objetivo dela era fechar um anel que já estava mais ou menos indiretamente formado sobre Rizhev e, a partir desse anel fechado, capturar todas as tropas alemãs e a cidade de Rizhev. Você tinha ali em Rizhev aproximadamente cerca de 400 mil efetivos alemães, né, na cidade de Rizhev, ali no fim de 1942. Então era uma quantidade de tropas muito grande e tropas que eram as melhores tropas do Grupo de Exército Centro, né? O Grupo de Exército Centro ele é um dos principais grupamentos militares alemães, é o principal grupamento militar alemão durante boa parte da Grande Guerra Patriótica, quando a Alemanha invade a União Soviética, e ali estavam as melhores tropas, as tropas mais experimentadas, a ponto de que Rizhev sangrou recursos, sangrou todos esses recursos da Alemanha durante aproximadamente aí um ano, né? Foi um ano de batalhas intensas. E essas batalhas eram sangrentas. Por isso, inclusive, veio o nome, né, que você colocou de o triturador de carne, né? Chamada também de Verdun soviético alemão pelo historiador Isaev, né? O historiador Isaev, historiador militar russo, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar por que era triturador de carne. Triturador de carne porque vários dos soldados que chegavam na frente de batalha, eles tinham menos de 24 horas de vida, né? Era uma rotatividade muito grande, né? Né? Durante essa batalha de Rizhev morreram mais de 500.000 de soldados e oficiais do Exército Vermelho. Portanto, foi uma batalha extremamente sangrenta. Muito bom, professor. Como o alto comando soviético iniciou as operações de Rizhev, né? Como começou ali as hostilidades?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante, antes de se falar um pouco sobre a Operação Marte, situar por que que os alemães estavam presos naquele bolsão. Como eu falei, bolsão Erigé. Como eu falei anteriormente, Gabriel, o fracasso da Operação Barbarossa e o fracasso da Operação Tufão possibilitou o quê? Possibilitou que os alemães ficassem presos não só na frente central, mas em toda a frente leste. Um desses locais onde os nazistas ficaram presos sem condições de mobilidade, com condições baixas de mobilidade, foi justamente na região de Irijev. Por quê? Porque Irijev não poderia ser uma área onde os alemães poderiam conduzir uma operação ofensiva direta para Moscou sem a captura de outras duas importantes cidades na União Soviética. Stalingrado, ao sul, no Cáucaso, e Leningrado, no norte. Né? Moscou só poderia ser capturada depois da captura dessas duas importantes cidades. Por quê? Para os alemães, o que importava era o quê? Cercar Moscou não só no movimento geográfico militar, mas, sobretudo, também tirar da União Soviética a capacidade e os recursos para poder se resistir. Portanto, não adiantava, por exemplo, não adiantaria os alemães fazerem um ataque frontal desde Irijev para Moscou, se os russos ainda fossem, sei lá, para Kuibychev, né, hoje Novosibirsk, eles irem para Novosibirsk e eles conseguirem resistir, né, empreenderem ali uma resistência para além dos Urais, a partir de recursos que vinham ainda do Cáucaso e vinham de outras áreas do extremo oriente soviético. Né? Então eu acho que é muito importante a gente situar nesses termos para poder entender por que, que o Bolsão de Irijev existia e por que, que ele se manteve durante um período de um ano, enquanto a Alemanha combatia em várias frentes na União Soviética. E aí, compreendendo que havia esse desgaste, né, por parte das forças alemãs e que os alemães não poderiam fazer um ataque frontal a Moscou, foi que o Exército Vermelho começou a empregar uma série de táticas de desgaste dentro daquela região. E isso começa logo depois da contraofensiva na Batalha de Moscou. Quando você tem a ofensiva soviética na Batalha de Moscou, que expulsa os alemães das áreas próximas de Moscou e fazem eles recuarem até Irijev, o que acontece? Os soviéticos iniciam movimentos de cerco para poder colocar os alemães cada vez mais para trás na frente leste. Só que isso encontra o limite justamente na cidade de Irijev. E aí, a partir desse momento, o que os alemães vão fazer? Vão fortificar aquela área, né? Eles vão estabelecer uma série de grupamentos militares, divisões, inclusive muito bem experimentadas, ao longo do ano de 42, para poder evitar o cerco por parte das forças soviéticas. A Operação Marte ela vai ser inspirada em uma ofensiva militar que é conduzida pelo general Zhukov em meados de 42, porque em meados de 42 Zhukov ainda estava à frente do comando da defesa de Moscou, né? Ele ainda estava no comando das forças que estavam ali naquela área do centro, né? Da frente ocidental. E aí ele vai empreender uma operação entre julho e agosto que vai isolar as forças alemãs num movimento muito parecido do que aconteceria durante a Operação Marte. Então, a Operação Marte ela foi pensada justamente num movimento semelhante a essa operação que foi conduzida em meados de 42, inclusive no que diz respeito ao uso das forças militares. Por exemplo, em meados de 42, os soviéticos vão estar supridos muito melhor de alguns equipamentos militares e artilharia para poder empreenderem as suas táticas militares, né? E aí eles vão conseguir não só se defender melhor, mas vão conseguir atacar melhor as forças alemãs que estavam dentro da cidade. E isso vai ser muito importante para o processo da futura operação da Operação Marte. Só que tem um elemento da Operação Marte que é muito importante da gente também agregar, que é o seguinte: a Operação Marte ela não é uma operação isolada, ela é uma operação simultânea, que acontece
com outras operações na frente soviética, né? Por exemplo, você vai ter uma operação militar de tensionamento das forças alemãs em Leningrado, vai também ocorrer a Operação Urano dentro de Stalingrado, comandada pelo general Zhukov. Enfim, todas essas operações vão ocorrer simultaneamente. Só que essas operações elas têm objetivos distintos, né? Por exemplo, qual era o objetivo da operação que vai acontecer em Leningrado, né? Era acabar com o cerco de Leningrado. Eles conseguem liberar o cerco de Leningrado no início de 43, né? Por meio da operação Iskra, né? Eles conseguem abrir um corredor, porém eles não acabam completamente com o cerco de Leningrado, mas eles abrem uma brecha no cerco. Em Stalingrado, o objetivo era outro. O objetivo de Stalingrado era expulsar as forças da cidade e impedir o isolamento da conexão da União Soviética com o seu Cáucaso, né, com o território caucasiano, que é um território rico em petróleo. Né? Isso é muito importante, porque se a Alemanha tivesse acesso ao petróleo que existia no Cáucaso na União Soviética, seria não só uma fonte próxima de petróleo, porque as fontes de petróleo da Alemanha estavam muito afastadas da frente soviética, né? As fontes, só para dar uma noção para você, né? Quando a gente fala de logística de transporte, Rizhev está localizada praticamente no coração da Rússia Europeia. E o suprimento de petróleo para as forças alemãs em Rizhev, elas tinham que sair da Romênia, passar pela Ucrânia, até chegar em Rizhev. E aí vocês imaginem o caminho que tinha que percorrer, né, esse recurso. Portanto, o acesso ao petróleo no Cáucaso seria muito importante para os nazistas para a guerra na União Soviética. E o objetivo da Operação Marte, coordenado com essas outras operações, era o quê? Era ser a força de tensionamento e de desgaste das tropas alemãs dentro do fronte central. Então, a operação ela foi pensada para ser coordenada por meio da Operação Saturno, que seria a operação que coordenaria toda a frente soviética. A operação, inclusive, ela não começou coordenada, pelo menos cronologicamente nos mesmos dias que as batalhas em Leningrado e em Stalingrado, mas ela ocorreu de uma maneira coordenada, de forma que impedisse que as forças alemãs fossem desviadas desde Rizhev até Stalingrado. Nesse objetivo, nesse planejamento e nessa consecução, a Operação Marte ela foi muito bem sucedida. Com certeza, professor, é uma distância muito grande, né? Em distâncias grandes, né, e com a quantidade de partisans que a União Soviética tinha naquele momento, poderia acontecer muita coisa com esses comboios, né? Mas então, qual foi a resposta do alto comando alemão à Operação Marte? Bom, Gabriel, os alemães não tinham mais capacidade de reagir às operações soviéticas no frente central naquele momento. Porque desde meados de 42, a Alemanha já não tinha mais condições de mover recursos como antes, porque Leningrado estava concentrando boa parte dos recursos militares alemães para o cerco da cidade, para garantir o cerco da cidade, e Stalingrado estava sendo desenvolvida como a operação Vale Tudo da Alemanha nazista, né? Porque era tudo ou nada na destruição e na ocupação de Stalingrado e do Cáucaso. E aí os alemães não tinham muita capacidade de resistência na frente central. A única capacidade que eles tinham de resistência era trazendo outras forças de outras áreas estacionadas na reserva da Europa Ocidental. Porque os alemães eles estavam perdendo, e isso é algo importante da gente dizer, os alemães estavam perdendo as reservas estratégicas. Porque até quando a Alemanha entrou na União Soviética, a Alemanha tinha as suas reservas intactas praticamente, né? Porque eles triunfaram sobre a França, triunfaram sobre a Polônia, ocuparam a Europa com pouquíssimas perdas militares. As perdas militares de verdade eles começaram a possuir quando? Quando eles invadem a África do Norte e quando eles também iniciam a Operação Barbarossa. É aí que eles começam a ter pesadas perdas militares, principalmente na União Soviética, onde as perdas
elas vão superar já as reservas estratégicas. E nisso é muito importante a gente colocar, por quê? Porque quando chega nesse momento, as reservas estratégicas da Alemanha já estão sendo completamente queimadas naquele período. Né? Eles ainda vão ter tropas efetivas na Europa, porém, essas tropas efetivas na Europa, com cada vez mais frequência, são tropas efetivas que vão estar há pouquíssimo tempo fora do campo de batalha. Porque a ideia da Frente Leste, e isso é importante vocês terem em mente, era a seguinte: o combate deveria durar no máximo 2 meses. Em 2 meses, todas as repartições já estariam feitas, a ocupação econômica, a ocupação política, a exploração, a execução, o genocídio dos eslavos, tudo isso ocorreria nesse processo, tudo isso deveria ocorrer depois desse cronograma de 2 meses. O problema é que não veio o triunfo militar. E aí, os alemães, conforme os alemães foram se desgastando nessas outras batalhas, eles foram perdendo a sua capacidade de ganhar a guerra. Porque eles fizeram uma série de campanhas, eles fizeram uma campanha, fizeram uma série de batalhas, mas não conseguiram vencer a guerra. Então, quando chegou em dezembro e a Operação Marte ela foi aplicada, a capacidade alemã para poder resistir à Operação Marte era crítica. A ponto de que, por exemplo, em janeiro, quando o cerco estava praticamente feito sobre Stalingrado, outro cerco estava sendo formado em Rizhov. Então, o que aconteceu a partir daquele momento? Os alemães, ao invés de enviarem parte de algumas tropas para poder tentar liberar o bolsão de Stalingrado, eles desviaram uma parte para Rizhov, tiraram essas tropas de Rizhov e recuaram elas para uma linha depois, em fevereiro, março, numa linha das cidades de Smolensk e Elnia, que foi a chamada Operação Búfalo, que foi uma operação, não foi uma operação ofensiva, mas foi uma operação de retirada, porque os alemães não tinham capacidade de poder resistir aos ataques soviéticos naquele momento. Os ataques não só de artilharia, mas eram ataques também de blindados soviéticos no final de 42. Todos esses armamentos históricos que a gente conhece, né? O T-34, os Katyushas, né? Os órgãos, o canhão de Stalin, enfim, todos esses equipamentos militares de artilharia, de blindados, todos eles vão começar a ficar em disposição cada vez mais a partir desse período. Então, os alemães, sem essa reserva estratégica e sem muito suprimento, o que eles vão fazer? Eles não vão poder resistir e o único movimento possível vai ser o recuo depois da ofensiva militar soviética no final de 42 e início de 43. Tem uma história que é contada pela historiografia ocidental, e isso eu queria ressaltar aqui com vocês de uma maneira rápida, né, para não ficar me estendendo muito, que foi desenvolvida por um estudioso militar chamado David Glantz, que é a chamada Grande Derrota de Zhukov, que coloca que a Operação Marte ela teria sido a grande derrota militar do general Zhukov. O que é algo, assim, na minha humilde opinião, na opinião também do professor João e de vários outros pesquisadores do nosso grupo, de que não é uma derrota. O que aconteceu na Operação Marte e o não encerramento do Bolsão, porque é importante a gente ter em mente, a Operação Marte ela não conseguiu efetivar o Bolsão, mas o objetivo dela era não só fechar o Bolsão, mas também impossibilitar a transferência de tropas alemãs para Stalingrado. E aí, se a gente for observar o âmbito geoestratégico da Operação Marte, ela foi muito bem sucedida, dentro do ponto de vista militar e estratégico, né? Embora ela não tenha conseguido fechar o cerco sobre a região de Rizhov e capturado as tropas alemãs, né? Como eu disse. Então, os alemães não tinham muitas opções a não ser se retirar e fazer uma linha recuada, que inclusive, né, seria uma linha muito próxima às ofensivas soviéticas iniciais de 43, que formariam também o saliente de Kursk, né,
onde ocorreria a famosa Batalha de Kursk. Show de bola, professor. Você falou aí, né, do Katyusha, e eu gostaria de saber, né, qual foi o peso, né, das novas armas, né, como lança-mísseis Katyusha, né, canhões B4, né, artilharia B4, né, tanques T-34, né, qual foi a consequência também da reformulação, né, do exército e da aeronáutica, né, porque nós sabemos, né, que a guerra começou, né, com uma doutrina e ao longo da batalha, né, no decorrer da batalha, ela foi sendo mudada, né? Você vê uma prova disso aí na batalha de Kursk, por exemplo, né, onde a Força Aérea já estava completamente reformulada, né, reequipada, né, e a consequência disso aí foi ases como Ivan Kojedu, né. Eu gostaria de saber, né, qual foi aí, né, a importância dessas armas na Operação Marte. Bom, esse debate sobre o emprego das armas, né, especificamente a questão militar, é importante porque durante a Segunda Guerra Mundial está acontecendo uma reformulação também da própria ideia de guerra, da própria ideia pela qual a guerra, né, quais eram os centros nodais da guerra, eles se efetivavam. Né? E aí eu vou recomendar para vocês, para quem conseguiu adquirir o livro, se vocês não conseguiram adquirir, recomendo que vocês busquem, né, para aqueles que estão nos assistindo, o livro A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos, o artigo do professor João, que fala sobre a guerra urbana, a batalha urbana, a doutrina de batalha urbana de Stalingrado. Porque o que acontece? Você vai ter o desenvolvimento de toda uma nova doutrina militar na Segunda Guerra Mundial por parte do Exército Vermelho. Até o início da Segunda Guerra Mundial, a doutrina de guerra, da forma como as operações ofensivas, as operações defensivas se davam, elas eram muito semelhantes ainda ao que ocorria na Primeira Guerra Mundial. Eu não estou dizendo isso por parte da Alemanha nazista, eu estou dizendo por boa parte dos países da Europa. Né? Por exemplo, a Alemanha, no final da Primeira Guerra e até o início da Segunda, ela vai investir muito na força aérea e na construção de blindados, porque ela acreditava que o blindado, e isso tem até um livro de um general nazista chamado Heinz Guderian, que ele vai dizer que o blindado ele é a parte principal, né, das operações militares ofensivas de um exército moderno. Né? O blindado ele é extremamente importante. E realmente, naquele período, o blindado ele foi uma revolução fundamental na história militar, porque ele possibilitava você quebrar aquela guerra, que era uma guerra imóvel, que existia nas frentes, a guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Tanto que você tinha armas que eram as armas semiautomáticas e as armas automáticas, principalmente as metralhadoras, elas eram muito restritas para posições. Eram armas de posição, não armas de movimento. Né? As armas de movimento elas vão surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Primeiro nos Estados Unidos, depois, inclusive, na União Soviética, com os soviéticos copiando alguns dos equipamentos americanos também, né? Os equipamentos, principalmente algumas metralhadoras e fuzis, né? De mão. Só que a própria PPSH, em alguma medida, né? Ela tem uma inspiração, né? Na Thompson, só que ela é muito, muito melhor e ela é muito superior, não só no seu poder de fogo e cadência, mas sobretudo também na capacidade, na sua capacidade de manutenção. A manutenção da PPSH ela era muito mais simples, assim como a sua adaptação. Você poderia usar durante a Segunda Guerra Mundial a PPSH, né, para diversos tipos de ambientes, diversos tipos de locais de batalha. Né? A Thompson ela não tem essa mobilidade como é o caso da PPSH. Então, os soviéticos eles vão moldar todo um novo conceito de armas, né, que estava sendo desenvolvido naquele período, e isso aplica-se não só às armas pequenas, às armas de mão,
mas também as armas maiores, né? Os equipamentos como os tanques, como também a força aérea. Por exemplo, os soviéticos vão desenvolver uma coisa que os britânicos e que os americanos e os alemães não desenvolveram muito, que é a artilharia. A artilharia, os soviéticos vão se tornar os craques, visto que hoje, até hoje a gente pode observar que os principais equipamentos antiaéreos vendidos no mundo são equipamentos russos. Sistema antiaéreo Pantsir, enfim, os próprios sistemas de lançamento de mísseis, né, terra-ar, enfim, todos eles, a sua maioria, são protótipos oriundos do período soviético, mas que ainda são de produção russa, porque a artilharia ela foi vista como uma área central, não só para as operações ofensivas, mas também não só para as operações defensivas, mas também para as operações ofensivas. E isso vai aparecer muito durante a Batalha de Rizhev, né? No momento em que Leningrado e Stalingrado careciam também de equipamentos, foi um momento também onde Moscou esteve sob mais ameaça e, portanto, alguns equipamentos foram empregados dentro da área central da Batalha de Rizhev, né? Por exemplo, os Katyushas, os BM4, todos eles vão ser aplicados, né, em alguma medida, aplicados e testados dentro da frente central. Os blindados, eles também vão ser aplicados em alguma medida, mas vai ser muito mais os equipamentos de artilharia, porque como a Rizhev ela era uma área urbana, né, é difícil, né, de você usar blindados para entrar dentro de uma área urbana, batalha urbana. Isso a gente viu como é que aconteceu em Stalingrado, por exemplo, né? O uso de blindados se tornou praticamente impossível a partir da destruição quase que completa da cidade de Stalingrado. A artilharia se tornou efetiva. Até porque os bombardeios aéreos também, eles têm uma séria limitação, né? Porque o avião está sempre em movimento, né? Então tem aquela questão do cálculo perfeito da queda do avião e do lançamento do projétil. Então é muito importante, por exemplo, a artilharia é muito importante, por quê? Porque a artilharia ela tem uma mobilidade menor do que o avião, mas ela tem uma precisão muito maior do que os aviões tinham naquele período. Sobre a Força Aérea Soviética, você citou aí, eu acho que é importante a gente falar, os maiores ases da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial na Europa, eram todos ases soviéticos, né? E eu acho que isso é um tema extremamente importante, que infelizmente não vai dar para a gente debater aqui muito, senão o nosso tempo vai ficar muito extenso, mas eu acho que é um tema também que é muito importante, mas que não é muito abordado, mas que também não esteve tanto presente na Batalha de Rizhev, porque a Batalha de Rizhev foi muito mais uma batalha corpo a corpo, uma batalha artilheira, baseada na artilharia, né, no uso de projéteis, do que necessariamente, né, uma batalha onde se usou os blindados e a força aérea, como foi o caso de Kursk. Até porque a gente está falando também de campo aberto. E por isso que a Blitzkrieg ela era muito bem efetiva durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque, pelo menos a Blitzkrieg alemã, até chegar na União Soviética. Por quê? Porque ela usava a junção da força aérea com os blindados caminhando por terra. Isso era algo que, por exemplo, os países que não possuíam, né, grande artilharia defensiva ou ofensiva seriam incapazes de poder resistir. Os soviéticos, conseguindo desenvolver isso, eles anularam os ataques dos alemães e tinham uma capacidade defensiva e ofensiva para áreas próximas. Só que os blindados, eles são para campo aberto, né? A Batalha de Kursk ela vai ocorrer em um campo aberto, né? No saliente de Kursk. Eu acho que isso é um fator importante da gente salientar. Muito bom, professor. Tem um trecho no livro A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos que narra a demissão, né, de Guderian quando ele recua as tropas, desobedecendo a uma diretriz de Hitler, né, de avanço, né. As decisões de Hitler, né, qual peso elas tiveram em Rizhev, né? Até onde é verdade essa história, né, de que Hitler era um loucão, né, era um doidão, né, e que os generais, né, tão bonzinhos, né,
eram quem estavam sustentando, né, as vitórias, basicamente, né? Qual foi o peso das decisões de Hitler em Rijeka? Bom, essa trama entre o Hitler, o Guderian, outros generais alemães, isso aí é uma coisa que foi sendo criada ao longo da Guerra Fria para justificar uma ideia de que o Hitler era um cara louco, de que a aventura alemã na União Soviética, de que atacar os Estados Unidos, enfim, atacar os Estados Unidos não, de atacar a Grã-Bretanha na Batalha da Inglaterra, enfim. Tudo isso era uma loucura de Hitler, que os generais alemães eles não tinham absolutamente nada a ver com o que o Hitler e o Partido Nazista faziam. Só que essa é uma ideia extremamente complicada e é uma ideia, inclusive, que tenta inocentar uma série de generais que, num período posterior à Segunda Guerra Mundial, vão se integrar ao próprio exército da República Federal Alemã e também vão se integrar às forças da OTAN. Por exemplo, a gente vai ter o Werner von Braun, que era membro do Partido Nazista, né? Que vai ser o pai da astronáutica americana, né? Enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente falar também da onde que nasce essa ideia de confusões entre o Guderian e o Hitler, que são confusões que acontecem são naturais, em qualquer tipo de conflito, né? Existem generais que vão querer se sobrepor aos seus superiores, né? E que vão querer ser vistos como os manda-chuva, não manda-chuva, né? Mas vão querer ser vistos como os principais responsáveis, né? Pela batalha decisiva. E o Guderian, ele era uma dessas pessoas, a ponto de que o Guderian ele comandava a própria unidade de combate, que eu me esqueci agora o número da divisão blindada dele, mas ele comandava e ele tinha autoridade sobre a própria divisão blindada dele. Ou seja, os próprios generais alemães, eles também tinham uma espécie de ego também deles e depois buscaram jogar a culpa do Hitler sobre todos os erros que aconteceram no leste, né? Isso aconteceu de uma maneira geral, né? Agora, como que o Hitler influenciou na Batalha de Rijeka? Olha, ele tentou implicar na medida em que ele compreendia que, do ponto de vista geoestratégico, era muito importante vencer, não só vencer na Batalha de Rijeka, no sentido de manter aquela força de resistência ali no centro, enquanto trampolim para Moscou, mas sobretudo a partir da vitória em Stalingrado. Porque Rijeka e Stalingrado, como eu falei aqui algumas vezes, são batalhas conectadas, estão diretamente conectadas, intrinsecamente conectadas. Não tem como você entender uma sem outra. Então, a partir do momento que Stalingrado não era vencida, o que o Hitler começou a fazer? Começou a mudar todos os seus generais da sua frente de batalha, né? Por exemplo, ele mudou o chefe do Estado-Maior alemão, que era daquele momento da frente leste, né? Que era naquele momento Franz Halder, e colocou o Kurt Zeitzler, fazendo uma mudança no mesmo estilo que havia sido feita durante o período da Operação Tufão. Porque quando a Operação Tufão também fracassa em 41, o que acontece? O Hitler ele vai mudar o comando da frente de combate, né? Ele vai mudar o comando da frente leste. E a mesma coisa vai acontecer quando a Batalha de Stalingrado ela não é vencida em agosto de 1942. Então, Hitler vai mudar conforme também, né? As vitórias elas não vão chegando. Porque tem uma coisa que é importante se esclarecer, que é o seguinte: os generais no campo de batalha, os generais não, mas os comandados dos generais também, eles passavam informações para os generais e os generais jogavam informações extremamente otimistas também para o comando nazista. Porque imaginem vocês, por exemplo, a Alemanha está lá, a pouquíssimos quilômetros de capturar Stalingrado. E aí, toda hora os generais ficam recebendo informação. Nós estamos em Stalingrado, vamos capturar a qualquer momento. Vamos capturar a qualquer momento. E a captura não vem, o que acontece? Chega um determinado momento onde o comando
e isso a gente insere tanto o comando da Frente Oriental como o próprio Hitler, chega um determinado momento que eles compreendem que a coisa não está funcionando porque esses caras eles são eles são ineficientes, eles são incapazes. Então é melhor trocar o comando, e foi isso que aconteceu. É claro que com o passar do tempo, conforme as derrotas vão se acumulando, principalmente depois de 43, Hitler vai trocar com mais constância todos os outros, né? O próprio Guderian, ele vai ser posto na geladeira, né? Depois que acaba a primeira fase, né, da Batalha de Rizhev, que é aquela fase da ofensiva de Moscou, ainda no final de 41 e início de 42, o próprio Guderian ele vai ser posto na geladeira durante algum período, né? Ele não vai, ele vai ficar dando aulas, cursos, né, na frente oriental, não, na Polônia, na Alemanha, em academias militares, e ele vai sair da frente de batalha. Depois, em 43, que ele vai voltar para a frente de batalha, né, no ano de 43. Eu não me lembro especificamente se foi na Batalha de Kursk. Então, uma coisa aí para eu poder depois relembrar. Mas o Guderian depois, ele só volta depois em 1943. Ele fica, ou seja, um bocado de tempo aí fora. E a mesma coisa acontece com os demais generais. A ponto de que, quando o Paulus ele não consegue tomar Stalingrado, o que Hitler faz? Ele tira o Paulus do comando. Coisas semelhantes vão acontecer em outros exércitos aliados. Então, essa coisa de jogar culpa no Hitler e depois, enfim, isso é algo que foi criado ao longo da Guerra Fria para poder tentar isolar o exército alemão do comando da Alemanha nazista. Ou seja, colocar o exército como se fosse algo racional, como se fosse algo que não fosse ideologizado, que se fosse algo técnico, enfim. Isso é uma leitura do exército nazista que, inclusive, prevaleceu durante a Guerra Fria, inclusive até hoje. Muitos leem dessa forma, né? Excelente, professor. E, inclusive, isso é um ponto muito interessante, né, que o senhor tocou, né, que é a fabricação dessa história, né, de que o exército alemão, né, era uma força, né, que lutava contra Hitler, né, que não era ideologizada, né, aquela força. E, inclusive, você vê isso, né, campanhas muito grandes nesse sentido naquele filme Operação Valkyria, né. Eu acho que é um dos filmes mais conhecidos aí que coloca essa tese, né? Mas uma das coisas que me chamou mais a atenção, né, na Grande Guerra Patriótica é a questão dos partisans, né? Aquela galera que se embrenhava no mato, né? Que explodia, né? As linhas ferroviárias, né? Que faziam vários ataques, né? No meio da noite, né? Que infernizava realmente os alemães. Eu gostaria de saber, né? Qual foi ali a importância dos partisans em Rizhev. Bom, Gabriel, você tocou num tema muito importante, que é o papel dos partisans. Os guerrilheiros soviéticos, né, que resistiram durante o período inicial da ocupação nazista durante a Grande Guerra Patriótica, eles cumpriram um papel muito importante durante as batalhas em Rizhev, né? Sobretudo porque, como a gente tá falando de uma ocupação de um território vasto da União Soviética, né? E recursos que demoravam dias para chegar dentro do território soviético, o controle efetivo dos alemães sobre o território sempre foi um controle muito difícil. Desde os primeiros dias da Grande Guerra Patriótica foram formadas divisões de partisans. E na frente central, principalmente na Bielorrússia, existiam milhares de divisões de partisans, né? E aí eu acho que é interessante a gente também contar um pouco quais eram os tipos de pessoas que participavam desses grupos, né? Desde soldados que ficavam sem divisões, né, e ficavam para trás, porque você tem, por exemplo, durante a invasão, algumas coisas bastante importantes que acontecem. É o seguinte, né? Conforme o soldado ele vai ficando para trás na frente de batalha e o exército inimigo vai avançando, você vai ficando no meio do território inimigo,
no caso dos soviéticos, o que acontecia com alguns soldados? Alguns eram capturados, iam para os campos de concentração, outros tentavam retornar para o exército regular, né, para o exército vermelho, outros, e esses bem poucos, se tornavam colaboracionistas, mas em sua maioria muitos se tornavam guerrilheiros partisans, né? Eles entravam no meio das florestas, principalmente na Bielorrússia, na parte daquelas florestas que existem ali na parte europeia da Rússia, né? E no caso ali próximo a Origev, esses grupos eles existiam aos montes, porque você teve ali dois grandes bolsões no período inicial da Grande Guerra Patriótica. Você teve um bolsão em Vyazma e um bolsão em Briansk, que foram formados ainda em setembro de 1941. Esses bolsões eles tiveram a captura de tropas, mas uma considerável parte dessas tropas fugiram e ficaram no meio dos vilarejos e no meio das florestas, né? E aí o que aconteceu, né? Eles passaram a adotar, né, táticas de sabotagem, né? De sabotagem dos comboios alemães, de ataques repentinos a determinadas unidades, uma tática de desgaste, né? Uma tática de guerrilha de desgaste, uma tática que foi muito importante ali na região de Erigev. E aí isso gerou como um efeito, né? Um efeito resultante devastador, uma operação antipartisan muito poderosa dentro das proximidades de Erigev, né? Os primeiros crimes de guerra, por exemplo, da Alemanha nazista, que foram catalogados no leste, né? Eles são vistos dentro dessas áreas próximas de Erigev, né? Você vai ter operações conduzidas por uma divisão de cavalaria chamada divisão Florian Geyer, né? Que era liderada por um general, por um oficial nazista, que eu não esqueci qual é o nome dele agora, mas que conduzia operações de limpeza, inclusive étnica, né? Porque os camponeses e as pessoas dos vilarejos davam casa, davam comida, davam suporte para os partisans, o que aconteceu, né? Essas pessoas também passaram a ser vistas como inimigas por parte dos nazistas, né? E aí vilarejos inteiros foram destruídos, né? Isso aconteceu na Bielorrússia com muito mais constância do que na própria Rússia, né? Mas isso também aconteceu na Rússia. Por exemplo, você tem uma cidade próxima de Erigev, se não me engano, chamada Goliroye Gorodiche. Essa cidade ela tinha mais ou menos 3.000 habitantes durante o período da invasão nazista à União Soviética. Em 2 anos, no final de 2 anos, a cidade perdeu cerca de 2.000 habitantes. Ela perdeu 2/3 dos seus habitantes, né? Ela teve reduzida grande quantidade de seus habitantes, porque muitos foram enviados para campos de concentração e outros foram enviados, né, para campos de extermínio, que existiam já alguns campos de extermínio instalados na Polônia, inclusive naquele momento, em 1942 também, na Bielorrússia, né? Então, o papel dos partisans foi muito importante. Por exemplo, durante as operações de ofensiva em agosto, principalmente a Operação Marte, de maneira coordenada, os partisans conduziram uma série de ataques a linhas ferroviárias da Alemanha nazista para poder evitar a chegada de recursos, a chegada de combustível, alimentos, até mesmo casacos, por causa justamente dessa distância da frente de batalha que eu estava falando aqui para você agora. Então, a importância da participação dos partisans no campo de batalha em Irijev foi muito grande. Perfeito, professor. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais dos partisans, né, como foi essa questão da limpeza étnica na União Soviética, assistam o filme Vá e Veja, né? Vá e Veja, que foi indicado aí pelo nosso camarada Ricardo Quiroga, né, lá do 9 de maio, né? Mas então, professor, muito se fala, né, do Marechal Zhukov como grande maestro em Irijev,
né? Mas não havia só ele, né? Havia outros comandantes. Você tem razão, Gabriel. Tiveram vários outros comandantes muito importantes para além do Georg Zhukov. Inclusive, alguns se notabilizaram nesse momento, né? Por exemplo, você vai ter o Rilendnikov, que vai ser um comandante de artilharia, vai se notabilizar bastante na frente central durante esse período. Ele vai desenvolver novos empregos, novas formas de se empregar o equipamento de artilharia dentro da frente de Ligev. Você vai ter o próprio Ivan Konev, que vai ter também um papel muito importante no período um pouco mais na segunda parte da Grande Guerra Patriótica, quando inicia-se a ofensiva na direção da libertação do leste europeu, mas ele até ali também já tinha tido um trabalho muito importante na defesa de Moscou. Vai ter também outros importantes comandantes, o Maxim Purkaev, que é o comandante da divisão de assalto, tem o Katkov, que, é o comandante, que vai ser comandante também das forças blindadas durante a Operação Irigev. Enfim, vários comandantes que a gente vai ver num período posterior, eles vão ser muito premiados, né? Não só no campo de batalha, né? Mas também vão ser premiados pela história, né? Eles vão ser super reconhecidos por causa das táticas que eles iniciaram, né? O emprego naquele momento e que conseguiram ser bem sucedidas contra a Alemanha. Até porque é importante a gente dizer também o seguinte: naquele momento, na frente central, apesar de você ter alguns dos melhores efetivos alemães lutando em Stalingrado e uma quantidade considerável em Leningrado, alguns dos generais mais experientes da Wehrmacht, né, haviam, inclusive das tropas da SS, lutaram dentro da frente central, né? Por exemplo, você tem a divisão SS Grossdeutschland, que vai lutar a partir de determinado momento também na frente central. Você vai ter outras divisões blindadas de Erich Hoppner, o próprio Walter Model, que é comandante do exército, depois ele vai galgar outros postos de comando, enfim. Então, os comandantes soviéticos eles vão também se notabilizar na frente central por derrotarem, né, alguns dos melhores efetivos da Wehrmacht. Né? Eles vão só não vão conseguir fechar o cerco, né, como eu falei em relação à Operação Marte, mas o objetivo geral de sangrar e de conseguir manter as tropas alemãs seguras no sentido de segurar elas dentro da frente central, isso vai ser muito bem sucedido. É claro que o Zhukov ele vai ter um papel muito importante nisso, né? Até porque desde a Batalha de Moscou ele já tinha tido um papel direto muito importante. Porém, né, devido à junção de todos esses comandantes, né, dentro dessa área, né, dessas unidades, você vai ter aí importantes ações, importantes movimentos, né? Por exemplo, alguns dos primeiros exercícios em campo de batalha, né, de tropas aerotransportadas soviéticas também vão acontecer também dentro do fronte central, né? Algumas operações especiais, né, de tropas aerotransportadas. Então, eu acho que é muito importante a gente levantar essa questão dos generais, né, dos generais, dos coronéis, dos líderes do Exército Vermelho que participaram, porque também ali fica claro também que o Exército Vermelho estava se renovando do ponto de vista do comando, né? Porque não eram mais aqueles comandantes do período da Guerra Civil. Eram comandantes que haviam se formado ao longo do período da Guerra Civil e depois do período entre guerras e que agora estavam assumindo o comando do Exército Vermelho, né? Não só o Georg Zhukov, mas também vários outros comandantes, né? A gente vai ver aí boa parte desses comandantes, inclusive o próprio Zhukov, são parte de uma geração que lutou durante a Guerra Civil e que também, em alguma medida, participaram também de conflitos anteriores, de guerras anteriores que os soviéticos lutaram, né? Como foi o caso, por exemplo, da Guerra de Khalkhin-Gol. Eu acho que também é um tema muito interessante aí, quem sabe, para vocês
chamar aí o pessoal do grupo de estudo de 9 de maio para discutir. A gente também fez uma live também recentemente sobre a Batalha de Halkengol, muito interessante. A Batalha de Halkengol, quem não conhece, é uma batalha que aconteceu dentro da fronteira entre a Mongólia e o estado de Manchukuo, o atual nordeste da China, na região de Manchúria. Então, é muito importante a gente ressaltar esse aspecto dos comandantes, que eu acho que também passa por vezes muito desapercebido, né? Muito bom, professor. Inclusive, Kalkingol foi responsável por deixar o Japão quietinho, né, durante toda a Grande Guerra Patriótica, né, fazendo com que a diplomacia nazista, né, tivesse muitas dores de cabeça, né. Houve muito esforço ali por parte da diplomacia nazista para trazer o Japão para a guerra, né, mas não conseguiram, né, felizmente. Professor, você falou sobre um autor, né, chamado David Glantz, né, onde ele coloca Rizhev como uma derrota pessoal de Zhukov, né, do Marechal Zhukov, né. De onde vem toda essa má fama da Operação Marte? Essa polêmica do David Glantz, ela é oriunda de uma publicação chamada Zhukov Greatest Defeat, quer dizer, a grande derrota de Zhukov. Aí, nesse livro, o que o Glantz ele busca fazer? Ele busca reconhecer que a estratégia e o pensamento por trás da Operação Marte, ele era não apenas desgastar as forças alemãs em Stalingrado, mas também, sobretudo, o Glantz busca demonstrar que o objetivo central, né, era fechar também um anel em Rizhev, né, cercar as tropas alemãs que estavam em Rizhev. O que não é completamente errado. O problema é que ele separa a operação que está acontecendo em Irijev da operação que está acontecendo em Stalingrado. Isso é um erro, é um equívoco, na minha opinião, do ponto de vista histórico, na análise, né? Porque não tem como a gente olhar, a partir daquele momento, a execução da operação em Stalingrado sem considerar uma série de outras nuances que estão acontecendo naquele momento da guerra. Colocar as operações militares em Irijev como algo isolado visa justificar o quê? Justificar uma ideia que permaneceu durante muito tempo na historiografia, principalmente da Guerra Fria, de que o Exército Vermelho ele era um triturador de carne humana que o Stalin tinha à sua disposição para poder jogar no meio da guerra, né? Que o Exército Vermelho ganhou porque tinha muito mais homens do que o Exército Alemão. Como se, por exemplo, o Exército Vermelho não tivesse melhores equipamentos, não tivesse táticas melhores, uma doutrina que foi desenvolvida ao longo da guerra que conseguiu suplantar a Alemanha nazista. Enfim, isso são meios de justificar a derrota alemã, por meio de se colocar, né, quase como se a Alemanha tivesse entrado na União Soviética e ela não tivesse sofrido nenhuma derrota. As derrotas militares que a Alemanha sofreu foram, na verdade, como eu posso colocar, né, foram, na verdade, casuais. Isso vai desde a Operação Barbarossa até finalmente, né, a derrota em Stalingrado, que ele só reconhece como derrota porque houve ali realmente a captura. Mas não necessariamente quando você captura o exército do seu inimigo, e isso a teoria da guerra discute, né, não necessariamente quando você captura o seu inimigo, você consegue obter ali o triunfo da sua batalha, né? Objetivos de uma batalha, eles podem ser multifacetados, podem ser diversos. Você pode ter o objetivo tanto de você conquistar e debilitar o seu inimigo, como também de cercá-lo, fazer recuar, enfim. Esse é um debate aí que a gente pode entrar em Sun Tzu, Clausewitz, enfim, diversos autores, né, da teoria da guerra. Então, nesse sentido, essa ideia de que o Exército Vermelho teria sido derrotado, que o Zhukov teria sido derrotado durante essa batalha, né, durante a Operação Marte, ela nasce justamente dessas teorias que são oriundas da Guerra Fria, de que
o Exército Vermelho teria ganhado quase que por um acaso do Exército Alemão, porque o Exército Alemão era profissional, o Exército Alemão era mais equipado, e isso também foi algo que foi sendo criado pelos próprios generais de Hitler ao longo da guerra, né? Porque como que você vai explicar toda a propaganda nazista naquele momento, né, de que o exército alemão era superior, era raça ariana, iria entrar na União Soviética, iria destruir tudo, não ia ter resistência. Isso foi propagandeado, né, durante mais ou menos uns 2 anos na guerra, né? Imagina qual é o impacto psicológico de você ser derrotado por, pelo que eles descreveram, né, como um exército de camponeses, maltrapilhos, não tinham nada para vestir, não tinham bala para tirar. Enfim, como é que você vai descrever isso? Aí que vem essas diversas teorias, né, que inclusive levam a formarem aí filmes extremamente equivocados em Hollywood, como é o caso do filme de Círculo de Fogo, né? Enfim, isso que está por trás, mais ou menos, né, dessas narrativas historiográficas do próprio David Glantz. É isso aí, professor. Inclusive, Hitler vai ficar puto, né? Quando ele descobre os tanques T-34, por exemplo, né? Porque como eram os eslavos eram os Untermensch, né? Os sub-humanos, não poderiam fabricar, né, armas daquele tipo, né? Então, aquilo ali vai chocar, né? Vários generais alemães, né? Como Guderian, né? Que ele simplesmente manda, né? O Hitler copiar o tanque e o próprio Hitler, né? Por causa de toda aquela ideologia, né? Mas bom, pessoal, tá bom demais. A gente poderia falar vários assuntos, né? Várias curiosidades, mas já vamos longe aqui, né? Gostaria de agradecer ao professor Éden, né, pela oportunidade, né? Nosso grupo aqui, né, nosso canal fica muito honrado, né, com a sua presença aqui, tá bom? Gostaria de agradecer ao grupo 9 de maio aí, né, por emprestar aí o seu professor, né? E tá aberto aí, né? As portas aí, né? Sempre que o senhor quiser, estamos aí, tá bom? Nós que agradecemos, Gabriel. Muito, muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente poder estar discutindo esses temas tão importantes relacionados à Grande Guerra Patriótica, ao papel do Exército Vermelho, à União Soviética, que é algo que a gente pouco conhece aqui no Brasil ainda. Infelizmente, a gente foi, durante muito tempo, ocupado aqui por um pensamento ideológico na Guerra Fria que ofuscou, né, a possibilidade de conhecer não só sobre a União Soviética, mas também sobre a importância da Frente Leste, né? Então, discutir esse assunto para nós é sempre muito importante e sempre muito legal, né? Também fica o agradecimento e o parabéns também pela organização do trabalho. Ficamos também à disposição para qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que você pedir. Estamos aí à disposição para poder realizar esse debate. É um debate que consideramos uma batalha de ideias muito importante, né? Porque relembrar do sacrifício, né, que essa geração toda completa, não só na União Soviética, mas também aqui no Brasil nós tivemos, né, milhares de soldados, né, milhares de pessoas que se mobilizaram, né, para poder participar da Força Expedicionária Brasileira, né? Tivemos um efetivo aí de soldados, de pracinhas que foram para a Itália, né? Tivemos também pessoas que se mobilizaram aqui no Brasil na luta da mobilização econômica para poder também fazer o Brasil entrar na guerra, enfim. Tudo isso é muito importante a gente ressaltar, né? Porque foram pessoas que deram a sua vida, dedicaram parte do seu esforço para poder extirpar a humanidade de um dos maiores males que a gente viu, né? Que é o nazismo, que é o fascismo, que chegou próximo, né, de exterminar uma quantidade considerável, né, da população humana, de determinadas partes da nossa população, principalmente aqueles que não eram de brancos, anglo-saxônicos, todos os negros, eslavos, asiáticos, todos em alguma medida estiveram ameaçados por essa ideologia
fascista, né? Então é um sacrifício que tem que ser conquistado a duras penas, a batalha, mas que hoje a gente colhe os frutos disso, a gente está aqui presente conversando sobre esse tema, justamente graças ao sacrifício dessa geração. Agradeço aí, também desejo também a consecução de bons trabalhos aí para vocês aí do canal de vocês. Estamos aqui à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, professor? Vou deixar o link aqui, tá bom? O endereço aqui do 9 de maio, né? Vão lá, né? Vale muito, muito a pena. Enfim, o que eles colocam lá são coisas inéditas, né? Muita coisa sobre a Grande Guerra Patriótica, né? Sempre está saindo. O professor João Cláudio, lá no Insta, né? Lá no Guerra Patriótica, né? Sempre colocando, né, publicações todos os dias, né, sobre a Grande Guerra Patriótica, né? E tá aí. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha e vamos à luta.